A Associação Viva e Deixe Viver, que leva entretenimento para crianças hospitalizadas, inventou um jogo super legal para a família toda se divertir. Cada carta que você tira do monte vira uma história. Quer ver? Certo dia, o rei convidou o príncipe para conhecer sua filha. Fez uma festa cheia de chocolate. O príncipe, simpático e perfumado, não parou de comer e ficou com muita dor. A princesa ficou triste e chorou, mas no final ganhou um anel de noivado. Eu conto, você vai adorar esse jogo. Compre já o seu e ajude a história do Viva a ficar ainda mais feliz. Olá, estamos começando mais um programa Humanização em Saúde. Este curso é uma parceria da Conexão Médica, da Associação Vive e Deixe Viver e do Núcleo Haiti, que trabalha exatamente humanização em comunicação. Esse é o nosso curso de número 4614. E toda vez que você precisar mandar informações para nós, mande no pergunta@conexãomedica.com.br ou pelo nosso telefone 0800 888 1212. A missão da Associação Vive e Deixe Viver é fomentar a educação e a cultura na saúde através da leitura e do brincar, transformando o atendimento de clínico e a internação de crianças e adolescentes em um momento mais feliz e agradável. Não só para a criança e para o adolescente, mas também para suas famílias e para as equipes multiprofissionais. O propósito dessa nossa aula é valorizar a cadeia produtora de saúde a partir da política de humanização. E a nossa convidada de hoje é uma grande amiga. Nós vamos falar sobre o tema O Lúdico Criativo. Tânia Cristina Freire, ela é arteterapeuta, contadora de histórias, da Associação Vive e Deixe Viver, também está com a gente lá. A arte educadora e atriz. Desde 2000, ministra cursos e oficinas sobre técnicas para contar histórias e também a importância do brincar como lúdico dentro dessa ação. Atua como arte-terapeuta em ênfase sobre arte e reabilitação desde 2005 na ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, que também é nosso parceiro, tanto aqui em São Paulo como em Recife. Tudo bem, Tânia? Olá, Valdir. Obrigada pelo convite. Nós não vamos começar direto. A gente vai dar um presente para a nossa audiência. Que bom. Nós vamos ver uma contação de história a partir desse nosso papo, do jogo Eu Conto. Vamos lá. A nossa história começa com dor. É uma dor. E é uma dor assim, uma dor que vem lá de baixo, lá de dentro, uma dor de barriga. Mas, gente, não é dor de barriga de comer um monte, sabe? É aquela dor de barriga vazia. Era uma criança que vivia numa família pobre, que não tinha muito o que comer. Mas ele decidiu um dia sair pelo mundo em busca de comida. Ele saiu, andou, que o sapatinho dele, que a sola já era praticamente no chão, acabou virando no chão, né? E o pezinho dele começou a doer, começou a pegar em tudo que é meleca, sujeira, e cada vez aquela dor de barriga virou também uma dor do quê? De pé, obrigado. Uma dor de pé. E ele lá, mas ele continuava, gente, ele não desistia. Até que ele começou a visualizar lá longe, uma coisinha meio vermelha no chão, uma coisinha meio verde, um verdinho mais claro, um verdinho mais escuro, uma coisa laranja grande, meio arredondada assim no chão, meio lá longe, e ele foi chegando mais perto, mas ele não viu uma árvore gigante com umas coisas amarelas, gigantes, grandes lá em cima, que podiam cair na cabeça dele, ainda bem que não caiu, porque aí a dor ia ficar pior. Mas tinha uma lá no chão, que ele não viu. E chutou, pisou, aonde? Pisou aonde? Na jaca. Pisou na árvore. Lembrou que coisa de amarela com grande na árvore, né? Não era laranja não, maior. Jaca, gente.
E aquela jaca melecada, ele falou, daqui agora não dá para sair mais. Agora a situação piorou, aquela meleca, mas o que ele não sabia é que aquela floresta e aquela horta eram encantadas. Então, de dentro da jaca, uma coisa meio amarela, meio gosmenta começou a sair. E o que era aquela coisa amarela e gosmenta? O que era? Me ajuda? Hã? O que era? Hã? Hã? O caderno. Me ajuda você também? Vocês duas, por favor, me ajudem. Uma coisa amarela que saiu da jaca, gosmenta assim. Gosmenta, mas que depende de se tratar bem, fica bonito. Fica lindo. Fica lindo. Cabelo. Cabelo, obrigado, linda, cabelo. Mas não era assim, não. Era igual de jaca, sabe? Amarelinho, amarelo e claro. Um cabelo loiro assim. Era uma fada jaca, gente. Vocês nunca viram fada jaca? Boa, Maria. Essa sai de você. Fada jaca é a melhor que tem para acabar com a fome. Porque o menino tava com tanta fome que ela pegou sua varinha e começou a fazer ondas e mais ondas. E o menino foi pegando as frutinhas, né? E as hortinhas e as coisas. Pôs na mala, encheu a mala, ficou com algumas na sua mão. E a fadinha, ondas e ondas e ondas, pequenininhas, pequenininhas, que eram o quê? Que eram o quê? Tão pequenininhas que eram micro. Então eram o quê? Microscópica. Quase microscópico. Realmente, era um microscópio porque você não via. Ninguém via. Eram ondas invisíveis. Micro-ondas. Isso, micro-ondas. Obrigado com o pessoal que da praticidade da cozinha. Obrigado. É que o JC faz tudo na panela mesmo, no fogão. Ali já é mais moderno, micro-ondas. E aí, nessas micro-ondas, já ficou prontinho para aquela criança comer. E ele, ó, comeu, encheu a barriga. Na mesma hora, já começou a se sentir mais forte, já começou a se sentir preparado para voltar, pôs tudo que precisava na mala, mas ainda faltava uma coisa que estava ali micro-ondado, ali, mas que estava com uma cara meio mal encarada. Era um repolho, gente. Você já viu um repolho que tem uma cara meio esquisita? Imagina um repolho mal encarado. Pior ainda. E o repolho ficou olhando para o menino ficou olhando para o repolho ficou olhando para o menino não teve dúvida. Agora que eu estou forte, preparado, já comi, já estou com a pança cheia, pegou o repolho e engoliu tudo de uma vez. Vocês sabem, o repolho começou a dar um revertério na barriga dele. E ele começou a soltar uns puns, mais uns puns. Mas o repolho era encantado. Os puns também eram encantados. E aquele cheiro de pum, aquela fumaça, assim, envolveu todo o menino. E ele se transformou num príncipe. Essa é a carta preferida do Paulo. Ele se transformou num príncipe. E eu, assim, com um cavalo branco e tudo. E ele falou, agora eu vou voltar para casa mais rápido com esse cavalo, para poder levar comida para minha família, que também está com fome. E ele foi cavalgando, mas o cavalo se assustou com alguma coisa e saiu em disparada, foi se enfiando no meio da cidade, entrou numa escola, avançou dentro de uma sala de aula, onde havia, nessa sala de aula, uma professora, que na verdade, ela não era uma professora mesmo, ela era uma menina que tinha sido transformada em professora por uma bruxa que a odiava. Mas isso é uma outra história. Quando a menina, que era professora, viu aquele príncipe dentro da sala, ela esqueceu de tudo, esqueceu de ensinar. E o menino, que era um príncipe, quando viu aquela linda professora, esqueceu de tudo, que ele tinha que voltar, levar comida para a família. Cruzou o olhar e o que ele pensou? Fazer um convite para ela, para eles irem almoçar
num restaurante francês, o Le Jardin. Restaurante? Trabalhei do lado, né? Passava não? Sim. Restaurante do motel. Tudo bem. E aí? Mas a professora ficou meio estranha, começou a ficar com uma cara. E ele perguntou, o que está havendo com você? Ela falou, ai, nós vamos num restaurante francês, já faz tempo que eu estudei francês. Eu esqueci como é que se fala francês, se entende francês. Ele falou, não tem problema. O cardápio de lá é bilíngue. E tornou a convidá-la para ir ao restaurante. Acontece que enquanto estava correndo essa cena, a criançada que estava tendo a aula com a professora começou a fazer uma bagunça dos infernos. Aqueles alunos bagunceiros tiveram uma ideia maravilhosa. Sabiam que lá do lado da sala de aula tinha uma cozinha onde tinha um fogão. E eles resolveram fazer aquilo que a criança mais gosta de comer e preparar: brigadeiro. E eles começaram a preparar o brigadeiro, a fazer o brigadeiro, e comer o brigadeiro, e comer o brigadeiro. Se lambuzaram de brigadeiro e não escovaram os dentes. Ah, eles comeram tanto brigadeiro, que só podia resultar numa coisa: cáries, dor de dente horrorosas. Era um ai daqui, um ai dali, era uma loucura. E resolveram todos irem ao dentista. O dentista, quando viu aquela fila de crianças, ele falou, nossa, o que será que aconteceu? E aí quando ele foi olhar para as crianças, que elas davam aquele sorrisinho meio torto assim, aquelas manchas enormes, cáries imensas, que ele teve que medir. Ele media aqueles diâmetros, aquelas coisas loucas, eram cáries enormes. E aí ficou decidido, a partir daquele momento, nada mais de brigadeiro e de doces. Eles só comeriam frutas, somente frutas. Acontece que do nada começaram a ouvir miau, miau. Quando eles olham embaixo da mesa do dentista, quem estava lá? O legator, o mestre do restaurante. O mestre do restaurante estava lá do Le Jardin e disse assim, não se preocupem, eu tenho um cardápio perfeito, vamos lá que vai todo mundo para o restaurante. Isso que eles estavam pensando em ir lá para o restaurante, aparece um urso enorme. E aí ele olha bem para aquele príncipe e disse assim, espera um pouquinho, quem é você? Você é um príncipe? Você é um menino? Você já descobriu quem você é? Não era um urso qualquer, era um urso que fazia você refletir realmente de quem você era. E o príncipe, que tinha virado um menino, quis descobrir quem ele realmente era. Mas ele só descobriria se ele fosse caminhando até a floresta. Porque na floresta nós encontramos com o sagrado, com os duendes, com fadas. E nesse caminho, o menino descobriu. Ele descobriu que em toda essa jornada dele, da dor, da busca do alimento, do encontro com a fada, da princesa, da professora, ele descobriu que ele não era egoísta, que ele era um menino do bem, que ele não era egoísta em nenhum momento. Ele teve um deslize lá quando ele ficou apaixonado pela professora, mas no resumo ele era do bem. E aí, começou um barulho enorme, daqui, dali. Ele falou, ai não, de novo, tudo de novo, não. E ele solta um pum. Mas era um pum mágico? Vocês acham que era mágico? Era, Paulo, mágico? Era já. Era um pum normal, só que perfumado. E aí, como nada se cria, tudo se copia, até os meninos soltam um pum. Você viu como é legal? As pessoas se interagem, né? Acontecem muitas... Esse jogo possibilita diversas possibilidades, tanto na regra como nas histórias. Eu acho que tem ajudado, de fato,
crianças dentro da saúde, porque a gente descobriu a possibilidade desse jogo na saúde. Ele nasce com um interesse genuíno de jovens do curso de desenho industrial da Fundação Armando Álvares Penteado. Nós tivemos o apoio da professora Fábia Campos e dentro dessa brincadeira, durante uns seis meses, nós tivemos 86 jogos criados. Isso foi extraordinário, porque a sociedade participou, os jovens se envolveram. Durante 6 meses, eles tiveram atividades com terapeutas, atividades dentro de hospital, foram sentir cheiros, emoções, tudo aquilo que eles poderiam, de fato, estar pensando para produzir esse jogo. Aí, Tânia, nós recebemos 86 jogos dos diversos tamanhos, e aí o Carlos Tilken da Estrela avaliou e falou assim, olha, vai ser de difícil confecção, e a gente ficou com aquele jogo na mão, aquele monte de jogos nas mãos. A empresa SB Jogos, que já tinha sido parceira do Viva há um tempo, veio, estudou os jogos e transformou aquele salão inteiro de jogos que nós tínhamos numa caixinha com um baralho de 104 cartas. É sobre isso que a gente vai discutir, de que forma esse jogo que nasce sendo trabalhado com as crianças na psiquiatria, as regras, as normas, como ele foi colocado no mercado hoje com essa visão terapêutica, e não é só para criança, a gente vai entender. Então, assim, é um jogo que hoje a associação habilita algumas pessoas para utilizarem, né, junto às ambiências, transformando o ambiente mais gostoso. Então, eu vou passar a palavra para a Tânia, porque ela tem vivenciado junto comigo as experiências da aplicabilidade desse jogo, as regras e como você aí pode utilizar. A Associação Vive e Deixe Viver disponibiliza esses jogos para efetivamente a gente levar mais alegria para dentro dos ambientes da saúde. Mas a gente pode levar para outros lugares, né, Tânia? É isso aí. Eu acho que uma das importâncias do jogo é importante falar que não é um jogo só para criança, que é um jogo também para adulto, que é um jogo que as pessoas podem estar utilizando em qualquer lugar. Então, desde que estejam abertos a essa criatividade, a esse momento do criativo, né? Eu acho que a gente pode estar utilizando esses jogos em qualquer ambiente, e isso vem da experiência que a gente está tendo, de utilizar esses jogos em qualquer ambiente. Então, dentro de uma área médica, ou dentro de uma área de recursos humanos, ou em oficinas, né? Eu acho que você colocou uma coisa muito legal, que esse jogo acabou de ser indicado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos. Nós somos indicados como uma das atividades que pode, de fato, humanizar as ambiências, seja da saúde, seja da educação, seja corporativamente, né? Ele está aí para ser, de fato, utilizado. E falando assim, do jogo, que é um jogo que ele vem com uma regra na caixinha, mas não é uma regra que não possa ser quebrada e jogada de outras formas, né? Acho que a gente podia até mostrar um pouquinho. Eu acho legal. E aí a gente vai pontuando até pelas nossas experiências de como ele, de fato, tem surtido um grande efeito. Legal. Então, assim, a primeira coisa para se falar é que o jogo Eu Conto é um jogo cooperativo de contar histórias. Então, a partir do momento que a gente fala em cooperação, a gente não está falando em competitividade, né? Que isso tem aí, as crianças já entram um pouco no jogo nessa competição. Eu acho que o importante falar é que todo mundo joga, todo mundo pode agregar uma palavra ao jogo, né? Eu acho que essa ideia do cooperativismo está sempre ligada a valores. Como o Viva leva para dentro de todas as suas histórias, né, valores, se vocês entrarem dentro da nossa página, www.vivaedeixeviver.org.br, lá na nossa missão, na nossa visão e nos nossos valores, nós sempre vamos trabalhar valores. E acho que a cooperação dentro de qualquer ambiência resulta em coisas extraordinárias. E aí a gente volta àquela base de que não é um jogo só para criança, porque o adulto também precisa entender que essa não competição e a cooperação, né? Exatamente. Como é que a gente pode trazer essa cooperação? Então, é uma dinâmica que pode trazer a cooperação de todos. Para um mundo tão competitivo. É verdade. Né? Então, o desafio é incorporar palavras, né, que vão aparecendo nas cartas e manter a história coerente e divertida, o que sempre gera muitos risos, muitas gargalhadas e muitas coisas engraçadas aí que pode aparecer, né? Então, ele está dividido
em 5 tipos de carta, né? 5 categorias: ações, objetos, qualidades, lugares e personagens. Isso foi colocado na época quando a gente começou a idealizar, quer dizer, da onde vieram isso? Quer dizer, todo aquele trabalho que foi desenvolvido, aquele conteúdo de mais de 80 jogos que nós recebemos, eles tinham, de alguma forma, um retratava a ação, que ações podem ser realizadas, né, durante o dia, ações colaborativas, ações... No fundo, você vai ver que ele traz esse âmbito da gente trabalhar, mesmo tendo cartas lá malvadas, porque tem que existir, na história tem o bem e o mal, eles têm que conviver juntos, né? A gente procurou seguir o que as regras daquela quantidade de jogos trouxeram para nós, né? E foi incluído nesse pequeno mundo. É um pequeno mundo de 104 cartas com milhões de possibilidades, né? E uma das coisas que eu acho bem interessante de falar do jogo é porque, pelo menos da minha experiência aí que eu tenho visto, é que as crianças menores que não sabem ler também vão poder jogar porque elas vão pelas imagens. E criam uma história através dessas imagens também do que elas veem, né? Acho que é muito importante essa visão de que a gente tem a palavra, pode ser trabalhada a palavra nas suas mais diversas variações, né? E também a figura. O jogo, na caixa atual hoje, ele sugere que seja para uma criança que já tenha pelo menos os indícios ali da alfabetização, ou que saiba ler alguma coisa. Mas a nossa surpresa foi, aqueles que não sabem ler se miram, focam na ilustração, e a ilustração vai remeter a alguma coisa que fica mais lúdico ainda, mais interessante descobrir essa viagem junto com a criança, com o menor, né? É verdade. Então, o objetivo do jogo é construir uma história coletivamente, né? Cada um vai dar a sua parcela nessa história. Cada um vai poder contar um pouquinho e continuar, na verdade, da onde o outro parou. Né? Então, a gente tem uma grande brincadeira aí e também trazer essa atenção, porque você tem que estar prestando atenção quando o outro está contando, porque eu não posso chegar lá no meio e começar uma história nova, né? Eu vou da onde o outro continuou. Então, também estou desenvolvendo uma escuta. Eu acho que isso é muito interessante, quando a gente para ouvir o que o outro está construindo. A saúde anda muito rápida, né? A anamnese, em 5 minutos... Desculpa, a gente está rindo, mas é piada, né? Como é que a gente vai entender a integralidade do outro se a gente não tem tempo para o outro? A gente sabe que em 20 minutos de partida você consegue tirar uma história gostosa, uma história legal. Às vezes ela vem esquizofrênica, né? Que aí é o grande barato da colaboração. Vamos repensar a história a partir daqueles elementos. E aí a gente fere as regras, né? Até porque as crianças, no início do jogo, assim, vale só essa regra? Não. No meio do caminho a gente pode ir construindo regras cooperativas, né? Que acho que é a ideia maior do jogo. O interessante de abrir também, né? Para escuta até de regras do outro, né? Exatamente. Onde todo mundo pode discutir uma regra nova. A gente pode também, antes de começar um jogo, uma partida, discutir novas regras, né? Que também cada um vai trazer um pouco de si aí do que acha que é certo ou errado, a regra de cada um, né? Nós começamos esse jogo a partir de um mock-up, ele não era um jogo ainda, era um monte de cartolina com os desenhos, e a gente foi utilizar na psiquiatria do HC. E olha que incrível, quer dizer, a gente percebeu que a leitura, dependendo do transtorno da criança, é incompatível você ler e falar, fique quietinho que eu vou ler para você por hiperativo. Ou, eu estou conversando com você, e será que o autista está me dando a devida atenção? Quer dizer, a gente percebeu que existiam muitas dificuldades, mas o grande encontro foi um dia, a gente está sentado ao redor da mesa e a gente tinha praticamente todos os transtornos conversando através do jogo. Então, isso para nós foi extraordinário, a gente encontrar um mecanismo onde a gente vai encontrar a devida linguagem para aquela criança naquele momento, fazendo com que ela participe do todo. E trabalhando essa socialização também, né? De não deixar a diferença de lado, né? Trabalhar como é que cada um pode agregar ali aquela pedacinho da história, um pedacinho. né? E na verdade você se sentir feliz
por estar também dando a sua contribuição, o seu pedacinho, né? O seu pedacinho tá lá. A sua parte da história tá lá. Se saiu uma bruxa na carta, a sua bruxa tá lá. Ou uma fada, a sua fada tá lá também, né? Então, como é que a gente prepara aí o jogo, né? Então, embaralhamos as cartas e distribuímos de 2 a 6 jogadores 36 cartas, até para não ficar uma coisa muito extensa também, né? Para não usar todas as cartas também e gerar novas possibilidades depois com outras histórias, outras cartas. E acima de 7 jogadores, 6 cartas para cada jogador, que dá uma história boa aí já dá uma história boa aí. Você sabe que é muito engraçado, eu passei por uma experiência extraordinária, aquela coisa do acaso, né, que a gente não consegue entender. A primeira vez que nós aplicamos fora, quando nós estávamos fazendo pelo Brasil a apresentação para cada uma das afiliadas do Viva nas Praças, nós levamos para a Bahia e fomos para uma casa de crianças portadoras do vírus HIV. E a hora que nós começamos a jogar, então foi um dia divertido, onde tinha crianças, tinha os monitores, tinha os convidados, né, os voluntários que normalmente participavam. E aí quando nós começamos a jogar, uma das crianças virou e fez assim, quando eu falei, bom, agora então nós vamos dividir, vamos juntar aí 6 pessoas para, olha só o lado da cooperação extraordinária. Quem quer jogar? Vamos juntar 7 aqui para explicar. E aí um garoto rapidamente virou e fez assim, tio, não são 36 cartas? Falei, são 36 cartas. Nós somos 36 pessoas. Ele tinha contado. Já tinha pensado Vamos então, antes. cada um ficar com uma carta na mão. E aí a gente faz, eu conto. E cada um entrega essa carta. Então você vê, da regra já virou alguma outra coisa. E pensando na socialização também, né? Exatamente. Eu tive uma experiência deles quererem escolher as cartas que eles queriam antes. Então, peraí, então eu não quero mal, eu só quero bom. Então tá bom. Então eu quero um lugar, eu quero uma praia, mas eu não quero a feira. Então eles vão, vão podendo escolher. E eu acho que a gente sempre tem que estar aberto nesse jogo a novas regras, a novas possibilidades e a escuta também, né? Eu acho que o valor da escuta é extraordinário nesse processo. Eu acho que a construção coletiva de uma história, coletiva de um momento feliz, quer dizer, onde você de fato vai encontrar o outro, né? Eu acho que essa história do âmbito, né, e do encontro, que a gente ouve muito na palestra do Gabriel Perissé, e o jogo possibilita essa viagem. A gente tem um garoto que quinzenalmente ele passa na psiquiatria. E ele fica super feliz. Porque ele sabe que vai jogar. Ele sabe que vai ter o jogo. Vai jogar naquele dia. Eu acho que a proposta, depois do jogo, como é que você vê assim, jogou o jogo, o que a gente pode fazer depois? Então, eu acho que algumas eu costumo, às vezes as crianças vão jogar primeiro e aquela regra e depois naquele dia nós vamos construir novas regras. Ou daquela história que aconteceu, eu como arte educadora trabalho os desenhos depois dessa história que aconteceu, né? Porque é uma possibilidade também de você construir um livro e uma história que aconteça, ela pode ser desenvolvida durante bastante tempo, né? O jogo pode vir como uma ferramenta para dar o insight, para puxar essa imaginação, essa criatividade, né? Perfeito. Para você construir uma história e correr essa história em imagens que eles achem diferentes. A minha bruxa não é igual a da carta, ela pode ser diferente da carta. Então, a gente pode ir trabalhando outras maneiras. Eu acho que o jogo, ele vem com esse... a gente pode trabalhar isso de cada lugar que ele está sendo aplicado, ser pensado uma atividade seguinte para depois desse jogo, né? Eu acho que esse é o grande barato. Jogou, tem mais tempo, o que sai dali? Pode sair uma história, pode sair um desenho, pode ser uma brincadeira, mas uma das coisas mais fantásticas que a gente falou, jogar, falar e ouvir. A prática da criatividade. Se eu estou construindo uma história, por que não depois escrever essa história? Então, uma das coisas muito legais, e a gente vai estar fechando esse bloco, e eu vou pedir para você que está aí, entre no site do Vive e Deixe Viver,
www.vivaedeixeviver.org.br. Nós temos lá um link que se chama TV Viva. Dá uma passeada pela TV Viva, você vai ver um dos vídeos. A gente fez um trabalho em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde e Educação. A educação veio porque percebeu a importância da classe hospitalar. Hoje, o jogo está sendo utilizado pelos educadores. Porque depois de uma jogada, Tânia, vamos redacionar. E aí você traz a criança para a escrita. E eu acho que esse envolvimento lúdico ajuda todo mundo a criar e a escrever boas histórias. A gente está precisando de ouvir boas histórias, né? É verdade. Nós vamos dar uma paradinha para o nosso bloco. Mas antes, se você tem uma boa ideia, um bom encontro dentro da sua ambiência, resultados positivos, o Programa Humanização em Saúde está aberto. Esse ano, nós vamos realizar fóruns de humanização pelo Brasil. Participe. A gente está pedindo exatamente as boas práticas da saúde para levar para o nosso congresso em 2011. Então, o nosso telefone é 0800 888 1212. E se você quiser mandar por e-mail as suas sugestões, é pergunta@conexãomedica.com.br. A gente volta já já. Tempo também. Urge. O nome da história. Olha que nome lindo, gente. Nós não conseguimos dar nome para a história. Remédio valioso. O remédio valioso. Era uma vez um pai muito preocupado com a saúde de seu filho, pois o remédio que lhe foi indicado só poderia ser encontrado numa ilha muito distante. Porém, após o susto pela situação, conheceu o vendedor de remédios e descobriu que ele era muito honesto e até pegou uma carona na ilha de volta para a cidade. Chamou o médico e quando o médico retornou para examinar o seu filho, todos viram que ele era tão magro, tão magro, tão magro, que ele parecia um estetoscópio. Na verdade, eles até confundiam quem era o médico e quem era o estetoscópio. Mas a enfermeira que lá estava já foi logo falando. Ele é magrinho assim porque ele pratica muitos esportes, principalmente na praia. Ele é um esportista. O doutor, percebendo a melhora do menino, foi logo receitando muita brincadeira, esportes na piscina e também muitas frutas e legumes, fresquinhos da feira. E ainda disse para ele tomar cuidado quando fosse até a feira com aquelas cascas de banana que ainda infelizmente as pessoas jogam no chão. Ele poderia escorregar, poderia haver um acidente muito grave e atrapalhar a sua recuperação. Chegando da feira sem escorregões, foi logo pedindo para o seu pai cozinhar os legumes. Quando ficou pronto, vejam bem, não quis tomar a deliciosa sopa de jiló que o seu pai havia feito. Que garoto mimado! O pai logo ficou bravo e disse: já que você só comeu o chuchu, a beterraba e o pimentão, então agora vai limpar a cozinha. O garoto já quis dar uma de esperto e começou a passar mal, deixando a sua mãe, tadinho, triste, que foi logo pedindo para ele tomar um banho quente para baixar a falsa febre.
Nesta hora, ele lembrou de uma história muito bonita. Sobre uma princesa linda que morava na banheira. Não. Bom, a princesa falava sempre a verdade e era muito amada por todos. Imediatamente. Que? Você pulou aqui. É a reflexão. Deixa eu ver aqui. Pensou sobre sua atitude e foi logo pedindo desculpas pela sua mentira. A família toda se reuniu e todos falaram sobre os grandes valores éticos e morais do ser humano e que a verdade é uma virtude de valor inestimável. Quando neste momento entra uma linda menina, bem parecida com aquela princesa. Lembra? Olá, estamos retornando então com a Tânia Cristina Freire. Boa história também, né? Agora, a gente estava falando sobre a importância desse jogo dentro da educação, né? Olha que interessante. Além do trabalho desenvolvido com a classe hospitalar dentro do Emílio Ribas, né, a Vera e a Marta são as educadoras bacanésimas, que entenderam o projeto, que utilizam o projeto, dão a lição de casa, fazem as ações, mas depois traz para essa criança uma possibilidade de vamos escrever, né? Está na sua cabeça, está fresquinho agora, vamos botar isso no papel. Essa motivação é extraordinária. Além de formar leitores, a gente também está formando escritores, né? Ou pelo menos essa visão mais ampliada. Como é que você vê, né, essa visão, essa possibilidade da gente trabalhar de fato a escola fortemente? Eu acho que quando você abre essa possibilidade do prazer, você entende melhor, você consegue entender todo aquele conhecimento que estava dando ali pela lousa, pelo livro. Você pode trazer a criança pelo prazer a entender melhor e aprender melhor, né? Então, o jogo vai possibilitar essa criança a estar trabalhando melhor as questões dela, né? E também do conhecimento ali da escola e tudo que cerca ali. Então, assim, quando o professor abre para uma jogada, para jogar, e não uma aula como a gente está acostumado a ver, né? Exatamente. Então, é uma possibilidade das crianças de criarem um vínculo também com o professor, que a gente está perdendo, né? Esse vínculo. Eu acho que isso é tão importante, esse vínculo, né? Esse desprezo, essa falta de valorização. A gente fala, olha só que interessante, a gente vê isso junto à sociedade em diversas áreas. Então vamos falar da saúde também, né? Um desprezo, um esquecimento, uma falta de motivação das pessoas. A sociedade está doente. E esses valores, esses vínculos foram perdidos, né? A gente vê tanta coisa de aluno arrancou dedo de professor, aluno deu na cara de professor, quer dizer, além da desvalorização, ainda existe esse processo de agressividade e violência, né? E a gente pode, e eu acho que uma possibilidade de você abrir o criativo para eles serem criativos, eu acho que toda pessoa é criativa por natureza. Eu acho que tem que ser desenvolvido essa criatividade, né? Então, quando a gente abre essa forma de trazer esse criativo, das pessoas trazerem essa imaginação e trazerem não porque, né, as questões que elas passam ali, porque vem isso também para a história, né? A gente traz para a história coisas que pegam na gente, que magoam a gente ou que deixam a gente feliz e os nossos desejos, tudo isso vem quando você abre a possibilidade de contar uma história e de criar uma história. Eu acho que isso é muito importante, é um reencontro. Eu faço sempre uma comparação que o mundo nasceu com os primeiros, né, os contadores de história, eles se reuniram ao redor de uma fogueira, contavam suas histórias, suas lutas, né, suas conquistas. Depois eles iam para outros lugares e compartilhavam, e a humanidade, de uma certa forma, nasce, né, com essa
a gente está propondo ao redor de uma roda, a gente acender uma fogueira gostosa, que é o jogo, né? Jogar. Eu acho que a gente chegou numa tecnologia tão avançada que a gente está pedindo, o corpo está pedindo, a gente está pedindo para que a gente se junte de novo nessa fogueira para contar a história. A gente está pedindo para olhar olho no olho, para fazer uma conversa olho no olho. Por isso que um contador de história, quando ele vai contar uma história, parece que aquele universo se abriu de novo, né? Parece que tem lá de novo a sua fogueira, as pessoas em volta. A gente tem visto também que muitos educadores às vezes não querem mudar o seu comportamento, né? Acho que aqueles... a gente tem aquele que tem vontade, tem aquele que não tem vontade. Eu acho que a escola, ela não acontece mais dentro daquela sala de aula chamada escola, que a gente vai. A educação acontece em qualquer espaço, em qualquer âmbito, no teatro. Mas acho que a família, né, a gente tem visto também que muitos pais, que nós contamos história, que a gente leva informação, e quando é jogado o jogo, ele quer levar também. Porque ele fala. E o grande barato são esse encontro das famílias ao redor. Nós temos o Ayrton, né, que é um dos nossos contadores de história, que cuida lá, ele, é um dos nossos cabeças de chave. Ele se reúne, se eu não me engano, quinzenalmente com a família para jogar o jogo. Para contar histórias. Eu acho que esse resgate que a gente está precisando da contação de mais histórias, eu vou sempre me reportar à ambiência da saúde. A ambiência da saúde é fria, às vezes a gente não tem, a gente vivencia muitas histórias tristes. Eu acho que o jogo é uma possibilidade das pessoas quebrarem gelo, né? Assim como a gente fala que a meditação também é boa para a gente poder centrar, o pessoal da saúde pouco pratica meditação, né? Para a gente ter um discernimento de tudo aquilo que a gente quer, como o dia pode ser. Eu acho que essa brincadeira do jogo tem feito alguns efeitos muito interessantes, a própria vivência, né? Ver, participar. E eu acho que assim, falando de dentro da saúde, né? O que é, de repente, um médico ou um enfermeiro que está ali perto participar disso? A própria criança que está ali contando a história vai se surpreender com aquela pessoa, de repente, tão séria para ela, né? Vai contar uma história que vai ter uma carta de bruxa na mão, vai ter uma carta de coisas diferentes, fantasiosas, que ela nunca imaginou que aquela pessoa, aquele adulto ia contar uma história e que ia ter essa imaginação, né? Porque fica duro e, de repente, aquela pessoa se abre num movimento que ela desconhece. Então, a gente agora vai ver exatamente esses adultos que gostam de virar criança, né? Isso é muito importante. Jogar o jogo sem ser criança, sem voltar a ser criança, sem brincar com o imaginário, sem pensar que com aquela carta que está saindo é possível tantas coisas, a criatividade. Então vamos ver mais um e a gente já volta já. Eu na mão aqui, na improvisação. Muito bem. 2 professores de educação Tiveram física preguiça contando de história escrever. só por... Era uma vez um hospital diferente, porque nesse hospital tinha uma coisa que os outros hospitais não tinham. Ele tinha um shopping na cobertura. Desculpa, o título da história. O título era o seguinte: até no hospital tem gente do bem e gente... E nesse hospital havia um shopping na cobertura. Esse shopping estava cheio de gostosuras. No hospital tinham muitas pessoas internadas e tinham 2 meninos especiais. Um era esse menino aqui, que era um menino que não era muito bem intencionado. E o outro vivia no colo de sua mãe. Sua mãe vivia a mimar aquele menino e ficava admirando ele por horas. Esse menino, ela achava um menino brilhante. Porque ele adorava ajudar todo mundo. Mas também tinha um outro menino nesse hospital que era nojento. Ele adorava sujar tudo. Ele gostava de sujar os lugares,
gostava de sujar tudo. E limpar o seu nariz no avental de todos os médicos do hospital. Os médicos chegavam até a se enjoar e iam para os quartos das crianças E faziam uma consulta quando chegavam no quarto dele e saíam apressados. O menino tinha um cachorro que era seu amigo fiel. Esse cachorro ia lá visitá-lo para dar alguns conselhos, dizer que ele tinha que melhorar como pessoa, senão ele ia continuar tendo só o cachorro como amigo. Esse menino era chamado de brilhante por outro motivo também. Porque ele adorava ler livros e contar histórias para todo mundo no hospital. E o tempo passou, e os meninos continuaram internados no hospital. E chegou a Páscoa. E na Páscoa, todo mundo subiu para o saguão do shopping, que ficava na cobertura do hospital, e lá foram distribuídos, todos os pacientes subiram, e lá foram distribuídos ovos de chocolate para todos os pacientes. Por quem? Por quem? Por quem? Agora que sua vez. Como eles estavam fora de seus leitos, estavam lá no saguão do shopping, tinha um guarda que ficava vigiando para ver se as crianças não aprontavam nada. E eu preciso da sonoplastia sua agora. E o que esse guarda não viu é que lá estava entrando escondido no saguão uma bruxa do mal! Só que essa bruxa, ela era esperta. Ela sabia que se ela aparecesse feia do jeito que ela era, todo mundo ia se assustar. Então ela apareceu bonita, disfarçada. Só que a bruxa estragou a festa, ela literalmente queimou a festa. Deixou tudo queimado. Faz parte. Não. Agora ferrou, porque agora ia ser legal. Agora ela dançou. A bruxa, por que ela queimou? Ela queimou porque ela resolveu agora, ferrou. Ela resolveu jogar salada com maionese, com tomate, com jiló, com beterraba em todos os ovos de chocolate. Aí, vai embora. Sou eu. Aí, como castigo, ela escorregou no sabonete, levou um tombo, sujou a roupa, ficou nua. Nossa. E para sair do shopping e fugir, ela se enrolou numa toalha e evaporou-se. E acabou-se a história. Tá vendo como é fácil voltar a ser criança? É só um pouquinho de imaginação, né? Então, a gente estava falando desse negócio de voltar a ser criança. Uma das coisas que eu percebi, porque eu ainda aplico consultorias em alguns lugares, em mundos corporativos, né? Leciono na faculdade, e eu também comecei a levar o jogo para quebrar certos gelo. Como é que você vê isso dentro do mundo corporativo, onde as pessoas, de fato, não têm tempo para quase mais nada, a não ser pensar no lucro, na concorrência, né? Onde é que o jogo pode ajudar eu acho que é justamente esse quebra-gelo, né? Trazer esse quebra-gelo, porque realmente as pessoas não estão mais acostumadas com isso, e às vezes quando você chega com o jogo, a primeira coisa que, não, mas eu vou contar uma história assim? Não. Ou se não, uma história muito certinha, né? Daí na segunda rodada já vem alguém um pouco mais criativo, já põe uma coisa mais criativa e aquilo já vai quebrando mesmo o gelo. Eu acho que é uma oportunidade da gente conhecer pessoas dentro do lugar onde a gente trabalha, porque às vezes a gente está no lugar onde a gente trabalha e a gente não conhece quem está do lado. A gente sabe mais ou menos quem é, o que faz, mas não conhece verdadeiramente. Não tem relação. Exatamente. E por incrível que pareça, tinha uma época que a gente trabalhava nas suas caixinhas, todo mundo fechado. Aí inventaram a tal da reengenharia, vamos tirar tudo, vamos trabalhar todo mundo olhando para todo mundo, né? E seres humanos,
E é incrível que você vê, às vezes, a pessoa naquele escritório aberto, com o seu pequeno mundo fechado, né, com as suas coisas, e ele não conhece o vizinho. É verdade. Né? A gente pode reportar isso quando a gente mora em condomínio também. Também. Devia jogar no condomínio também, reunião de condomínio. Eu vi a Tânia, nós fizemos recentemente no congresso a descoberta do brincar e da contação de história junto aos transtornos mentais, e eu estava vendo as oficinas e eu entrei e eu vi que estava o grupo todo e cada um estava com uma carta na mão e tinha um momento de apresentação, né? As pessoas se apresentando a partir da carta que elas receberam. Que elas tiraram. Como é que é isso? Então, a proposta desse dia foi que cada um tirasse a carta e contasse, fizesse alguma relação com a carta que tirou e uma apresentação pessoal. E foi muito interessante, porque todas as cartas ali casaram muito, e as pessoas já vieram até com... Nossa, mas essa carta tinha que sair pra mim. As cartas dizem tudo. Mãe, nossa, essa mãe tinha que sair pra mim mesmo, que era o momento. Eu briguei com a minha mãe ontem. Então já era uma descoberta ali. E que traz de novo a história, né? Então não é só a criança que conta a história partindo de uma ação pessoal dela. O adulto também traz isso, né? E é uma oportunidade de falar também, né? Você sabe que eu fiz uma atividade dessa junto a alguns executivos e bibliotecários de foi na Secretaria da Cultura. E foi muito engraçado, assim, como é que o indivíduo que cuida de uma biblioteca pode utilizar o jogo para entreter as crianças. A partir daquela história criada, a própria bibliotecária fala, puxa, mas teve bruxa, puxa, mas teve isso. Olha, eu tenho um livro que traz isso com grande propriedade. Eu trouxe um livro... Então ela começou a se inspirar, a partir das histórias criadas, outras vertentes ou outras coisas que surgiram ali no imaginário. Então, o jogo aproximando do livro. Traz o livro e vamos complementar, vamos ver, porque aquela história suscitou alguma coisa. Mas foi muito engraçado, porque sempre eu começo, gente, vamos voltar a ser criança. Não adianta trazer o seu adulto crítico para dentro da história. É verdade. Senão você vai ficar fazendo uma análise sobre, né, um apoio. Que dá para usar também. Que dá para usar. Que tem do lado da possibilidade. Você pode separar algumas cartas e utilizar para essa finalidade. Mas foi muito engraçado que eu via que os grupos, nós tínhamos acho que quase 9 grupos trabalhando, né, nas histórias, e eu via um grupo cético, sério, né? As pessoas ali, eu falei assim, nossa, parece que são as pessoas do mesmo departamento. Mesmo eu havia solicitado que as pessoas se misturassem, conhecessem outros. Mas, de repente, eu tinha lá a turma do planejamento. Estratégico. Eles estavam planejando, tinha uma carta que atrapalhava profundamente a continuidade da história. Não pode tirar, né? Eu falei, gente, vamos voltar a ser criança, senão a história não flui. É muito engraçado isso também, você vê o comportamento do grupo, né? Quando ele traz exatamente as suas... Quer dizer, ele não está contando uma história, mas ele está planejando, arquitetando, ou já visualizando um final. Quer dizer, a gente não precisa ser tão duro assim no jogo. Uma até das possibilidades que a gente coloca aí do jogo é de abrir algumas cartas mesmo e todo mundo construir uma história indo da sequência que você quiser, por exemplo, né? Contar essa história na sequência que você quiser, desde que tenha aquelas 5 cartas que você deu na mão das pessoas ali. Então elas vão discutir uma história junto. Não, eu acho que isso não é o momento agora dessa moça entrar aqui. Não, eu acho melhor a princesa entrar um pouquinho depois. Então eles vão discutir também aquilo, mas trabalhando uma coisa criativa também. E o respeito ao outro, né? A opinião do outro. No fundo, a gente acabou dando um tiro para atingir alguma coisa e a gente percebeu que com essa dinâmica a gente tem levado a construção, o fomento da história, o fomento da leitura, através de um jogo. A gente sabe que muitas vezes oferecer leitura para crianças no nosso país, um país ainda que a gente precisa dedicar um pouco mais à educação, fomentar. Graças a Deus, a mídia tem mostrado muitas iniciativas fantásticas na forma de promover leitura. A educação conserta tudo, a gente tem plena certeza. Mas a saúde também está num estado de calamidade total. Não adianta só incentivar uma ação se a gente não cobrir o outro também, né? Descobrir um santo para cobrir o outro, não, a gente tem que cobrir os dois, porque a necessidade é enorme dentro do foco, saúde, educação e meio ambiente.
Se não cuidar de tudo isso, fica complicado. O jogo está aí, é uma possibilidade para você que está nos assistindo, que está nos vendo, de levar essa brincadeira, né? Nós estamos abertos para trocar bastante informações. Tânia, eu queria suas considerações finais agora desse nosso encontro. Eu gostaria de deixar para as pessoas que cada um crie sua regra, quer dizer, existem regras, existe a regra na caixa, mas que cada um invente sua maneira de jogar e que cada um possa curtir esse jogo da melhor maneira possível, seja na escola, seja na empresa, seja na área da saúde, aonde estiver, que ele seja usado para trazer esse momento criativo para todo mundo. Então, assim, há a possibilidade, o jogo está aí para trazer essa possibilidade para a gente. Tânia, muito obrigado. A gente vai voltar para outros encontros. E quero agradecer você que está nos assistindo, nos acompanhando. Olá, mande para nós informações das boas práticas que estão acontecendo na sua ambiência. O nosso telefone é 0800 888 1212. Por e-mail, pergunta@conexãomedica.com.br. Fica com mais um vídeo e a gente se vê no próximo programa. O nome da história. O presente. Andando pela rua, encontrei um lindo relógio cor-de-rosa. Aí pensei, quem deixou esse lindo relógio na calçada? Não era meu? Deixei lá mesmo. Quem perdeu o relógio foi o carpinteiro, que deveria fazer uma caixinha para guardá-lo. Ele era para a menina Luísa. Esse relógio era muito especial. Ele pertenceu a um rei e agora seria um presente para ela. Luísa, quando recebesse esse presente, iria sarar da doença que ninguém conseguia descobrir o que era. O problema da Luísa é que ela não gostava de escovar os dentes e nem de usar fio dental. Embora, quando ela ia na casa da sua Bibi, sempre queria assistir o filme da Mariana, que tinha o mesmo problema que ela, e já ensinava a todos a escovar os dentes e a usar o fio dental. Mas o que ela gostava mesmo era de ir à escola. Era o que a deixava mais feliz, embora não pudesse ir por estar doente. Passaram-se os dias. Num sábado de sol, Luísa já estava melhor e seus pais resolveram levá-la ao parque. Para esse passeio, a mamãe de Luísa preparou um lanche e não podia faltar a abençoada água. Após muito brincar com Luísa, seu pai sentiu-se muito fraco e pensou, não tenho mais idade para esses passeios. Mas pensando bem, mesmo com essa fraqueza, vou visitar aquela médica. Bonitona. Quando chegou ao hospital, foi logo procurar a médica, a bonitona, e ficou muito frustrado ao vê-la com o marido, um belo e simpático caçador. Voltou a casa esquecendo o assunto e preparou uma festa para comemorar a melhora de Luísa. Como era uma festa infantil, ele só serviu leite. Um dos presentes que Luísa ganhou de seu pai foi um passeio à Montanha Encantada, que ficava no alto da Serra da Bruxa. Na festinha de Luísa também estava seu tio, que era muito simpático, e com sua alegria era como se ele vacinasse a todos, contagiando um a um. Esse tio de Luísa, além de simpático, era muito otimista e gostava de contar história. Aproveitou o momento da festinha, que as crianças estavam todas sentadas comendo chocolate, e se animou a contar uma linda história. A história da princesa do país dos perfumes, prima daquela que soltava pum. Como acontece em todo agrupamento de criança, houve disputa por brigadeiro, e só não teve briga porque a mamãe de Luísa prometeu que havia muito e já daria a todas as crianças. O tio de Luísa, percebendo que a história das princesas estava muito chata para as crianças, resolveu parar a história do país dos perfumes por ali mesmo. Enquanto isso, na rua, um menino que andava, de repente tropeçou em algo. Nossa, é um relógio. Eu conheço esse relógio. Só pode ser da Luísa. Ele era Paulo, seu primo, tão inteligente que parecia cientista.
Paulinho, como era carinhosamente chamado, pegou o relógio e foi para a festa. E teve uma ideia: vou esconder o presente de Luísa no banheiro. Luísa, depois de se empanturrar e se lampuzar toda de brigadeiro, foi lavar as mãos. E ao abrir a torneira, que surpresa! Dela, a água não saiu, mas dali um lindo relógio surgiu. A Associação Viva e Deixe Viver, que leva entretenimento para crianças hospitalizadas, inventou um jogo super legal para a família toda se divertir. Cada carta que você tira do monte vira uma história. Quer ver? Certo dia, o rei convidou o príncipe para conhecer sua filha. Fez uma festa cheia de chocolate. O príncipe, simpático e perfumado, não parou de comer e ficou com muita dor. A princesa ficou triste e chorou, mas no final ganhou um anel de noivado. Eu conto, você vai adorar esse jogo. Compre já o seu e ajude a história do Viva a ficar ainda mais feliz.